Oi, pessoal, boa noite. Eu estou aqui com essa questão. Me mandaram num grupo, então eu não sei de que prova exatamente ela é. Depois eu vou dar uma olhada para ver se eu encontro, mas é uma questão de prova do CEDERJ, de matemática básica, e pede para a gente resolver essa inequação aí. Bom, a gente olha, né, e a gente tem um numerador e um denominador. Isso daí a gente chama de inequação quociente. Como que a gente resolve inequação quociente? Eu vou pegar o numerador, vou igualar a zero. Vou pegar o denominador e vou igualar a zero. E depois eu vou estudar aonde que aquele sinal dessa fração vai ser maior ou igual a zero. Gente, zero, achar onde que essa função aqui corta o eixo x, ou seja, as raízes, né, dessas funções, são pontos importantes, porque quando a gente estuda sinal, a gente pode estar falando de três situações: menor que zero, zero ou maior que zero, né? Para matemática, isso é estudar sinal, porque o zero é neutro, e aí a gente tem positivos e negativos. Então, o que mais faz sentido, né? Eu achar esses pontos críticos. Os valores de x fizeram, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, que são as raízes. Sendo que vai ter um detalhezinho que a gente tem que tomar cuidado com denominador e domínio, né? O que que é domínio? Domínio são os valores de x que eu vou jogar aqui dentro e que vão me dar valores reais de retorno, né? Imaginem que eu jogue zero aqui. Zero ao quadrado menos zero ao quadrado, zero, mais 2 vezes zero, zero, e divisão por zero não pertence aos reais, né? Eu não defino isso no conjunto dos números reais. Então, é uma restrição de domínio. Logo, denominador, ao invés de colocar igual a zero, eu vou colocar diferente. Isso vai ser importante. Por quê? Porque como aqui eu tenho maior ou igual, eu vou aceitar raízes do numerador. Mas raízes do denominador eu não posso aceitar por causa dessa restrição de domínio. Então, eu sempre faço assim, eu pego e coloco aqui, ó, numerador. Vou pegar o numerador e vou montar uma equaçãozinha com ele, igualando isso a zero. Então, vou ficar com 2x é igual a raiz cúbica. Vamos dar uma fatoradinha nesse 24, né? 3 vezes 8, pode ser? 3 vezes 8. E o 8 eu sei que é 2 ao cubo, né? Então, eu vou ficar aqui com x é igual. Bom, se eu tenho alguém cubo aqui, esse alguém sai fora da raiz, né? Porque é uma raiz cúbica. Então, eu tenho que 2 é a raiz cúbica de 8, né? Como a gente sabe. Por quê? Porque 2 a terceira, 8 fatorado é 2 a terceira. Então, aqui eu vou ter 2 raiz cúbica de 3 dividido por 2. Eu vou cancelar aqui o 2 e eu vou ficar, então, com essa raiz aqui do denominador, o numerador, vai ser o raiz cúbica de 3. Vou pegar o denominador e vou fazer a mesma coisa. Vou igualar a zero. Vou igualar a zero? Não. Vou desigualar. Não sei se tem essa palavra, mas enfim, vou ter que usar o diferente, por causa daquele detalhe de domínio que a gente conversou aqui no início. Então, eu vejo que aqui eu tenho uma função de grau 2, uma função quadrática, e ela está incompleta, né? Sem o c. Quando isso acontece, eu coloco o fator em evidência. Então, você pode colocar menos x se quiser, eu vou colocar x positivo, tá? Então, aqui eu vou ficar com menos x mais 2. Isso tem que ser diferente de zero. Um produto dá zero quando um dos fatores é zero. Então, eu vou ter que dizer que o que está fora do parênteses é diferente de zero e o que está dentro também é. Senão, eu zero essa sentença e eu quero que ela seja diferente de zero. Logo, eu entendo que x é diferente de 2, que é menos 2 mais 2 dá zero, tá? Então, gente, depois que eu fiz isso aqui, agora eu vou estudar o sinal. Tem gente que vai lá e joga na tabela do estudo de sinal direto. Eu não faço isso. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu jogo na reta x primeiro, tá? Eu jogo no eixo x, os dois gráficos que eu encontrei, que eu mexi, primeiro, porque isso vai me nortear, tá? Sendo que eu tenho que prestar atenção, gente, porque para cá, ó, para para denominador, eu faço parábola. Agora, para cá, eu vou fazer o quê? Isso aqui, ó, o maior expoente do x aqui é 1, então isso aqui é uma reta, né? Eu tenho uma reta que vai cortar o eixo x, isso aqui é eixo x para nós. Vai cortar o eixo x no raiz cúbica de 3. Então, eu vou cortar no raiz cúbica de 3.
A reta vai ser crescente, porque o A vale 2. E eu posso ter bolinha fechada? Posso, porque é maior ou igual. E isso é numerador. Então, aqui, bolinha fechada, no raiz cúbica de 3. Para cima do eixo x, ó, vejam que a função está positiva. Para baixo, negativa. Agora aqui eu vou fazer uma parábola, sendo que aqui, olha, menos x quadrado. Então, o A é negativo. Minha parábola tem a concavidade para baixo. Acima de x sabemos que é positivo, abaixo negativo. Tenho duas raízes, 0 e 2. A bolinha pode ser fechada? Não. Por quê? Porque isso é denominador. Então, a bolinha necessariamente, o intervalo vai ser aberto. Agora, eu passo para a reta, para o meu quadrinho famoso de sinais, né? Aqui, gente, uma coisa importante. Eu situar os números em ordem, tá? Então, se eu tenho raiz cúbica de 3, eu sei que ela vai ficar entre quem? Ó? 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Agora, se for 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Já vimos, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, isso aqui está entre 1 e 2. Ou seja, é menor que 2. Eu não preciso ficar para eu entender melhor onde fica isso aqui, mais especificamente, eu teria que experimentar, né? Eu não conheço outra forma de fazer. Inclusive, se vocês conhecem, deixem aí nos comentários para a gente aprender também. Mas eu faço por tentativa e aqui, como aqui é 2, é 0 e é 2, então isso aqui vai estar entre 0 e 2, tá? Essa raiz aqui de raiz cúbica de 3, porque ela vai ser maior que 1 e menor que 2, tá? Então, vou colocar aqui primeiro ela, bolinha fechada. Como eu sei que vai ficar intermediária, eu vou colocar aqui, raiz cúbica de 3. Na outra reta, isso aqui é meu numerador. Meu denominador eu vou colocar nessa outra reta. Vou colocar o 0 aqui e o 2 aqui. Todos dois com bolinha aberta. E vou trazer para cá n sobre d, que é a fração que eu estou querendo estudar, que sinal ela tem. Inclusive, gente, é legal comentar isso, né? O que que acontece com uma fração? Ela pode ficar positiva em duas situações. Se aqui for mais e aqui for mais, ou se aqui for menos e aqui for menos. É por isso que a gente precisa estudar sinal, porque não é tão simples assim, né? E ela vai ter momentos em que ela vai ser negativa quando for menos, mais, menos, né? Não importando a ordem. Por quê? Porque na divisão e na multiplicação, sinais iguais dá mais e sinais diferentes dá menos. Então, aqui eu vou colocar os valores 0, 2. Vou passar para cá todo mundo do jeitinho que está. Quem está com o intervalo aberto, continua aberto. Quem está fechado, continua fechado. Porque eu não estou tratando de interseção, né? Eu estou tratando de quadro de sinais. Então, aqui é aberto no 2. E agora, gente, eu vou analisar aqui, ó. A esquerda, o que está acontecendo à esquerda da raiz cúbica de 3? Galera negativa. A direita, positiva. É isso que eu vou fazer aqui, ó. A esquerda, negativa. A direita, positiva. Vendo quantos intervalos eu fiquei aqui entre os números que eu tenho no total que eu estou analisando. Aqui, o que está acontecendo antes do zero? Pessoal negativo. Entre 0 e 2, função positiva. E depois do 2, função negativa. E aí eu vou dividir, né, esses sinais. Menos dividido por menos, mais. Menos por mais, menos. Mais por mais, mais. Mais por menos, menos. E agora eu vou colocar aqui o intervalo favorável para mim, de acordo com o que está mandando aqui o início de tudo. Maior ou igual. Então, eu quero pessoal positivo e pode ser igual a zero, ou seja, por isso que eu tenho um intervalo fechado naquele valor que zero o numerador. Que para uma fração ser zero, né? Só se o numerador for zero. É por isso que também a raiz de 3, raiz cúbica de 3 vai servir. Vai poder ser intervalo fechado. Vai estar incluído no domínio. No domínio, está incluído no domínio também, mas enfim, na solução dessa equação aqui. Então, eu vou pegar, ó, pessoal que está com intervalo positivo, onde deu mais. Logo, a minha solução vai ser igual. Aí aqui estava pedindo solução em intervalo e reta. A solução na reta é exatamente essa aqui. Você vai fazer uma reta, vai localizar o zero, o raiz de 3, raiz cúbica de 3 e o 2, como eu fiz aqui. 0, 1. Fazendo mais afastadinho, né, gente? Senão vai dar problema ali na hora de botar usando uma escala adequada. E pegar a borracha.
Usando uma escala adequada ali, eu vou colocar mais longe, porque o raiz vai estar entre, vamos supor que o 1 seja aqui e o 2 seja aqui. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 com bolinha aberta, porque ele fez parte ali, ele foi uma das raízes, né, do denominador. E aqui, depois do 1 e antes do 2, eu tenho raiz cúbica de 3. Será que é maior ou menor que 1,5? Aí você pode testar, para você ser o mais específico possível aqui. Mas você vai ter que chegar aqui, no lugar correto, e colocar o seu intervalinho fechado no raiz cúbica de 3. Chama ele de raiz cúbica de 3 mesmo, gente. Não coloca coisa aproximada, valor aproximado aqui, tá? Não está pedindo nada de aproximação aqui. Só faça aproximações em prova ou questão de matemática quando pedir, tá? No caso de racionais, pi, tudo isso. Seria melhor ter colocado 2 e 1 aqui em cima, né? Para os números ficarem no mesmo lugar. E aí você vai fazer um intervalo, colocar o intervalo onde você encontrou. Ó, menor que zero, e zero aberto, e maior que 3, maior que raiz cúbica de 3 e menor que 2. Então, aqui, ó, tá? Aí, se você quiser, você pode colocar 3 menos 1. Eu não coloco muitos números, não, tá, gente? Normalmente eu faço assim. Então, isso daqui é a reta, é a solução na reta. E a solução em intervalo, bom, vou colocar intervalo aberto no menos infinito, que para no zero, também aberto, união com esse outro intervalinho aqui, que vai ser raiz cúbica de 3 fechado até 2 aberto. Isso aqui foi isso, gente. Tá bom? Beijo e até mais.